Graça de paz, meus guerreiros, irmãos. Cristo Jesus possa continuar vos abençoando. Aqui se encontra a aula número 4, que tem por título Autocondenação. Meu Deus, isso aqui é tremendo, hein? Isso aqui é tremendo. Nós sabemos que Cristo, nós sabemos, estudamos, vemos, revemos e lemos e comprovamos e sentimos isso em nossa alma, que Cristo Jesus, Ele condenou o pecado. Condenou o pecado. Onde? Já falei isso, onde? A pergunta, né? Qual foi a sentença? Qual foi a sentença e qual foi o resultado? Tudo é uma pergunta. Quem o condenou? Aqui poderia ser uma pergunta também. Quem o condenou? Cristo. Condenou o quê? O pecado que era réu. Esse pecado que era o réu. Cristo está nos mostrando isso. Entendeu? Onde foi esse condenar? Esse condenar foi na carne. Na carne. E qual foi a sentença desse réu? A condenação. Condenação. Sentença condenatória. Qual foi o resultado? Cumprir da lei. Entendeu? Trouxe um grande sucesso ao Pai. Uma tarefa de eficácia. Um grande cumprir favorável. Cumpriu a lei e destronou o reino do pecado. Meu Deus. Agora, por que um grande tema como esse? Autocondenação. Observa que o próprio apóstolo Paulo, em Romanos 8, versículo 4, até mesmo ao 7, Paulo traz uma grande, mostrando que aqueles que se inclinam, ou tem por inclinação, meu Deus, que se inclina ao quê? A carne. Se inclina a carne. Eles fazem conforme o pensamento da carne. Meu Deus. Sendo assim, meus irmãos, esse pecado que está condenado na carne, a carne está condenada juntamente com ele. E observa que quando Cristo faz tudo isso aqui, os que estavam para ser condenados, os condenados, eles recebem liberdade. Eles recebem liberdade. Sai da condenação por duas condições, né? Por Cristo Jesus, ele andando em Cristo Jesus, que é andando em espírito. Se andar em espírito, se andar em Cristo Jesus, eles recebem essa liberdade, eles saem dessa condenação. Agora o próprio apóstolo Paulo sabia que tinha aqueles que andavam inclinados para a carne, que tinham seus determinados pensamentos voltados para a carne. E não é qualquer pensamento ocasional, mas é uma mentalidade, é uma direção total. Meu Deus, é uma direção total. A determinada expressão, fronema, o fronema, depois do acento aqui, que não é apenas essa inclinação, não é qualquer pensamento. Não é qualquer pensamento, mas sim uma mentalidade mesmo. Uma mentalidade focada. É uma mentalidade focada. É algo que ele não só pensa, mas coloca em sua vida como prática.
Coloque em sua vida como prática. Torne em sua vida como um modo de ser. Meu Deus, essa inclinação está voltada tanto para a carne. Agora observa, ao ponto que chega o determinado homem, ele tem o direito de receber ou viver nessa liberdade. Estava condenado, Cristo Jesus tira ele da condenação. Basta agora ele andar seguindo Cristo no mesmo modo do Espírito, viver, andar, seguir conforme o que o Espírito quer, mas ele prefere se inclinar para a carne, ter os seus pensamentos, a sua mentalidade, o seu tal foco. Isso é tão terrível que ele auto se condena. Isso é tão terrível que ele auto se sentencia novamente. Meu Deus! Aí a sentença que foi aplicada no pecado, na carne, o determinado homem, Antorópolis, o determinado homem, coloca ele novamente, ou os homens, melhor dizendo, coloca ele novamente debaixo dessa autocondenação. Se você não entender, eu entendo no teu lugar, meus guerreiros. Isso acaba sendo um modo de ser. Isso acaba aumentando a sentença. Por quê? Porque você vê que aqui está tudo condenado. Aqui está tudo sentenciado. E o homem que é para viver agora em liberdade, basta ele andar em Cristo Jesus, basta ele andar no Espírito que tem vida, no Espírito que tem paz, no Espírito que obtém sucesso, no Espírito que causa a liberdade, no Espírito o qual você não está escravo à servidão, mas se encontra servo da justiça. O homem, ele prefere seguir, inclinar, está totalmente inclinado. A inclinação é tão terrível que o seu caminhar é a prática do erro. O teu caminhar é o modelo do erro. A tua mentalidade é tão focada que não é qualquer pensamento. A vida dele se torna o modelo do erro. Se você não entender, eu entendo no teu lugar. Alguém que está para ser liberto. Meu Deus. Alguém que está para ter sucesso em tua vida, para obter paz em tua vida. A condenação, o homem nunca conseguiu, alguém cumpriu a lei por ele, alguém destronou o reino do pecado, só que esse pecado está condenado na carne e ele quer seguir, ele caminha. Meus irmãos, eu vou dar lugar aqui. Aquele que segue na carne, ele caminha, ele vai, ele rompe em direção, à condenação. Ele rompe em direção à condenação, ao erro, infelizmente ao castigo eterno, à sentença. Ele está tão inclinado e o modo de vida dele, que ele não está vendo a grande sentença que ele novamente está se colocando em tua vida. Este é o grande inclinar. Ele rejeita o Espírito. Ele insiste em viver no velho regime, o qual o próprio Paulo mostra com grande veemência em Romanos 7. Eu falei que as nossas aulas baseadas no capítulo 5, 6 e 7, por mais que o tema foi extraído do Romanos 8, mas nas nossas aulas engloba todos esses 4 capítulos. E aqui há dois regimes. O da carne e o do Espírito. Qual tu alimentará mais?
Se você quer viver em liberdade, em libertação, em justiça, não fazer parte da condenação, não caminhar com os próprios pés em direção ao castigo, não caminhar com os próprios pés em direção à sentença que já foi manifestada, não caminhar com os próprios pés em direção ao erro, então você tem, lógico, seguir o Espírito, o grande regime. Agora, se você quer se autocondenar, se auto-sentenciar, então você anda totalmente inclinado para a carne. Sendo assim, o velho homem, o qual padeceu juntamente no grande sacrifício de Cristo, você volta a viver ele, até o persona dele na tua vida novamente. Meu Deus! E o Espírito que quer te trazer de volta, você está rejeitando esse Espírito, porque o teu modo de viver, a tua prática é tão terrível, a tua mentalidade é tão focada, que você insiste em viver nessa inclinação. E o próprio texto, o próprio Romanos capítulo 8 está lá: aquele que vive na carne faz as vontades da carne. A carne, o que vive na carne, porque o desejo da carne está morto. Quem vive na carne está morto. O que vive na carne fica inimigo de Deus. O que vive na carne, ele não agrada a Deus. Meu Deus, isso é tão terrível, meus irmãos. Entenda, o que Cristo fez foi a única absolvição possível. Meu Deus, o sacrifício que ele fez foi a única absolvição possível, o qual ninguém na humanidade o pôde fazer. E essa pessoa, aquele que anda na carne, ele está totalmente em prática e em mentalidade que ele rejeita a única absolvição possível. E ele mesmo se coloca em condenação. E ele mesmo se coloca em sentença. E ele mesmo condena ele juntamente com o pecado. Condena ele juntamente com a carne. Se você não entender, deixa que eu entendo no teu lugar. Há dois regimes. Ele pode escolher servir um ou outro, a carne ou o espírito. E ele escolhe a carne, rejeitando a absolvição, a única absolvição possível que Cristo fez pela vida dele. Meu Deus! Aí é para chorar, hein, meus guerreiros? Ele sai dessa absolvição. O famoso Romanos 6, versículo 12 a 13. Lembra? Paulo diga que não reina. 6, versículo 12 a 13. Que não reina o pecado em vosso corpo mortal, o que faz você seguir a concupiscência. Não deixe reinar. No 23, versículo aqui, versículo 23, ele fala que o salário do pecado é a morte. No próprio capítulo 7, versículo 24, Paulo mostra qual é o grande fracasso de você viver no pecado. Paulo mostra qual é o grande fracasso de você viver declinado, inclinado, com a mentalidade focada, ao ponto que torna o seu modo de ver, de ser o pecado. Ele mostra qual é a grande ruína. A única absolvição possível que houve, ele sai dela. Não é Cristo que tira ele, porque já está ortogado no Romanos 8, versículo 1, que nenhuma condenação mais há, nenhuma. Então, sendo assim, ele mesmo, ele rompe em direção ao fracasso, e ele mesmo sai desse nenhuma condenação mais há para a vida dele. Ele se põe em direção da condenação. Meu Deus, que esse rápido estudo possa ficar guardado em vossos corações.
Este é a alta condenação. É você rejeitar um grande palácio para ir para um chiqueiro. É você rejeitar um grande palácio para você ir para uma zona de porqueira. É você rejeitar a grande absorção possível e a única que houve e se colocar na condenação. É a cela está aberta, que vai ser a próxima aula. É a cela está aberta. Alguém já destrancou e você continuar na cadeira, nesse cárcere, nessa prisão, por conta da prática, por conta da sua tal inclinação, ao ponto de você mesmo se autocondenar. Que esse rápido estudo possa ficar guardado em vossos corações.